Bom, pessoal, então vamos lá resolver exercício, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, ó, um bloco de massa M, 4 kg, preso à extremidade de um fio, descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa um movimento circular de raio meio metro, com uma velocidade escalar constante de 3 metros por segundo. Determine a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. Isso aqui é uma mesa, então está girando aqui na horizontal, tá bom? Eu vou até fazer um outro desenho aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Deixa eu só trocar a cor da minha caneta. Ó, aquele pino tá aqui, ó, tá? Esse pino tá aqui. O cabo, eu vou fazer ele aqui, ó. E aqui vai estar o bloquinho, tá bom? Porque ele está se movendo aqui, ele está girando aqui na horizontal. Então, se eu estivesse vendo de lado, estaria nessa posição aqui. Quais são as forças que atuam no bloco? Ó, eu tenho peso para baixo. Ele está em contato ali, tem normal. E como ele está preso a um cabo, existe a força de tração aqui, ó. E como ele está descrevendo uma trajetória curvilínea, obrigatoriamente é necessário que eu tenha uma força resultante apontando para o centro da trajetória, pois ela fará o papel da força centrípeta. Então, se a trajetória circular está assim, né, é necessário que haja aqui uma força resultante, que fará o papel da força centrípeta. Aí, gente, o que acontece? A normal e o peso estão perpendiculares a essa força. Então, elas não ajudarão nessa força aqui, tá? Então, forças perpendiculares, elas não interferem nas forças, nessa força aqui. A única força que vai atuar aqui, que vai fazer isso aqui, é a força que está na mesma direção da resultante. Nesse caso aqui, a única força é a tração. Então, a força resultante que está atuando ali é a força de tração. Essa força resultante vai fazer o papel de quem? Da força centrípeta. Ok? O que o exercício pediu para achar? Determine a intensidade da força de tração. Pediu para achar a tração. Como que eu acho força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Correto? A massa, o exercício deu 4. O raio, o exercício deu 0,5 e a velocidade também. Só substituir. Massa, 4. Velocidade, 3 ao quadrado. Raio, 0,5 metros. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 0,5 vai dar 72 newtons. Então, a tração no fio ali é de 72 newtons. Vocês concordam comigo, né? Que se esse bloco está girando aqui, se eu cortar esse cabo, o que acontece? Ele vai em linha reta, porque a tendência é se mover em linha reta, né? Então, é a tração, o cabo é que está exercendo o papel da força centrípeta, ok? O exercício número 2 está dizendo assim, uma bola de ferro de massa meio quilo, presa a um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 metros, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é de 3 metros por segundo. Determine a intensidade da tração do fio nesse ponto. Então, essa bola de ferro, ela está girando aqui numa trajetória vertical, diferente do primeiro. O primeiro estava na horizontal, esse está na vertical. Ela está girando aqui, ó, tá? Então, você tem um vetor velocidade aqui, que ele está girando aqui assim, ó, a bola. O exercício quer saber qual a tração nesse fio quando ela estiver passando pelo ponto mais baixo. Vamos lá. Quais são as forças que atuam
nesse corpo aqui embaixo? Você tem a força peso. E qual outra força que você tem? Tem normal? Não tem normal, porque ele não está em contato com ninguém, não está em contato com uma superfície. O que eu tenho aqui é exatamente a tração, né? Porque ele só não está caindo porque o fio está segurando. Então, nesse ponto aqui, você tem o peso e a tração. O peso para baixo e a tração para cima. Como ele está descrevendo uma trajetória curvilínea, o que acontece? Obrigatoriamente, precisa ter uma força resultante apontando para o centro da trajetória. E essa força resultante vai fazer o papel de quem? Da força centrípeta, né? Então, existe uma força resultante aqui que está fazendo o papel da força centrípeta, tá bom? Então, vamos lá. Força resultante vai fazer o papel da força centrípeta. Qual força que eu vou usar? Ah, Emerson, é a tração, porque pediu para achar a tração. Não é assim que eu penso. Tem duas forças. A resultante é a junção dessas duas forças, né? Agora eu vou somar ou subtrair. Como uma tem uma para baixo e uma para cima, eu vou subtrair. Agora eu vou subtrair peso menos tração ou tração menos o peso. Se a força resultante está para cima, significa que essa força aqui é maior do que essa. Então essa é positiva e essa vai ser negativa. Logo, lá vai ficar tração menos o peso é igual à força centrípeta. O que eu quero achar? Tração. Como que eu acho o peso? Massa vezes gravidade. 0,5 vezes 10, 5. Como que eu acho força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Como a equação é nova, né? Eu vou colocar ali dessa forma. O peso a gente já conhece há muito tempo, então dá para fazer direto. Ó, a massa 0,5, a velocidade, 3 metros, então 3 ao quadrado, dividido pelo raio. O exercício disse que o raio é igual ao comprimento do fio. Tem que ser, né? Porque se eu estou segurando um fio de 1,5 m, o raio da trajetória é 1,5 m, né? Então, 1,5. Está aqui, ó. Comprimento 1,5, tá bom? Então, tração menos 5. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 0,5 dá 4,5. Dividido por 1,5. Eu já vou passar esse 5 para cá, tá? 5 está negativo, passo para cá, fica positivo. 4,5 dividido por 1,5 dá 3. Então, no ponto mais baixo, a tração é de 8 newtons. Então, no ponto mais baixo, a tração vale 8 newtons, ok? O exercício 3 está dizendo o seguinte. Eu tenho um corpo que descreve um movimento num plano vertical, no interior de uma superfície esférica, de raio igual a 1,5 a 2,5 metros. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Bom, aí, então você tem uma esfera, e você tem uma bolinha ali dentro. Eu vou colocar uma bola, um corpo qualquer. Esse corpo está girando aqui dentro. Eu coloquei... Ah, mas você colocou 4 bolinhas, Emerson. Não, eu coloquei um corpo só. E esse corpo ele pode passar... E peguei 4 posições específicas. Uma posição aqui embaixo, uma posição aqui, uma posição aqui e uma aqui. Olha só a pergunta. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Vamos lá. Qual dessas 4 posições, a esfera poderia perder o contato com o globo aqui, com a superfície aqui? Aqui, se a esfera estiver parada, ela vai ter contato. Aqui, se ela parar, ela não vai perder o contato, porque ela vai rolar. Aqui vai acontecer a mesma coisa.
ela não vai perder o contato, porque ela vai simplesmente, se eu jogar a bolinha e ela parar aqui, ela não perde o contato. O que ela vai fazer é descer, e ela vai descer em contato com a superfície. Agora, se eu jogo a bolinha de modo que a hora que ela chegar aqui em cima ela pare, aí ela cai. Concordam? E aí aqui ela vai perder o contato. Então, essa pergunta aqui, determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder o contato, na verdade eu tenho que entender assim: determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato quando passar na parte superior da minha esfera. Porque é o único ponto onde ela pode perder o contato. Tá? Então, qual a mínima velocidade que ela deve ter para passar aqui? Isso aqui é a aplicação daquilo que tem nos circos, o Globo da Morte, né? Que os caras montam numa moto aqui e eles conseguem fazer esse movimento aqui, ó. Como que eles fazem isso? Por que eles não caem? Por conta da força centrípeta. Existe uma velocidade mínima que eles precisam ter para eles conseguirem passar lá por cima sem despencar. Eu não sei se vocês já foram em circo e já viram o Globo da Morte, mas eles não saem de uma vez. Eles fazem assim com a moto. Ó. Eles vão fazendo assim, de repente eles começam a girar aqui embaixo assim, aí vão fazendo assim, ó, até ficar totalmente na vertical, né? Eles fazem isso por quê? Para poder adquirir a velocidade mínima necessária para, ao chegar aqui em cima, eles não despencarem. Tá? Então, o que eu vou fazer a partir de agora é determinar qual é a mínima velocidade que um corpo precisa ter para passar aqui em cima sem cair. Tá? E para isso eu vou tirar essas 4 bolinhas daqui, tá bom? Bom, pronto. Tirei aqui as outras posições, vamos deixar só essa. Vamos lá. Quais são as forças que atuam nesse corpo aqui em cima? O peso, que é vertical para baixo. Tem normal? Tem normal. Para onde está normal? Ah, está para cima. Não. Lembre-se que quando você coloca um corpo sobre uma superfície, esse corpo exerce sobre a superfície uma força, a superfície reage e exerce uma força contrária, né? Olha só, essa bolinha, ela está vindo daqui, ó. Ela está vindo aqui, ó. O que essa bolinha quer fazer aqui? Ó? Ela quer continuar reta, porque a primeira lei de Newton fala que o movimento natural é do corpo andar em linha reta. Então, essa bolinha ela está subindo aqui, ó, ela quer ir para cima. Se eu quebrar aqui e fizer um buraco aqui, ela não faz a curva, ela vai passar reto. Então, essa bolinha está empurrando a superfície para cima. E o que a superfície de apoio vai fazer? Uma força contrária. Nesse caso, para baixo. Então, aqui, a força normal, ela é para baixo. Tá? Lembra quando eu expliquei para vocês normal? Se o corpo estiver assim, a normal está para cima. Se um corpo estiver apoiado sobre uma parede, por exemplo, eu coloco uma caixa aqui, ó. Aí eu vou lá e faço uma força aqui nessa caixa para ela não cair. Para onde está a força normal? A força normal está para cá, ó. Porque eu empurro a caixa empurra a parede e a parede empurra no sentido contrário, né? Ou, eu falei com vocês o tempo todo que a normal, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície. E sempre do lado da força, tá vendo? Inicial, ó, tá sempre, né? Então, nesse caso aqui, a força normal vai estar para baixo também, tá bom? Então, nesse caso, ela está descrevendo uma trajetória curvilínea. Se ela está descrevendo uma trajetória curvilínea, obrigatoriamente precisa ter uma força resultante apontando para o centro da trajetória, que vai fazer o papel da força centrípeta. Vamos lá. A força resultante tem que fazer o papel da força centrípeta. E agora eu tenho 2 forças. Na mesma direção da força resultante eu tenho o peso e a normal. Como estão no mesmo sentido, o que eu faço? Eu somo. Peso mais normal é igual
a força centrípeta. E agora vem o X da questão. Quando o exercício fala, calcule a velocidade mínima para ele poder passar aqui por cima, o que significa velocidade mínima? Aquela em que o contato aqui é extremamente pequeno. Ela passa aqui na iminência de cair, mas ela consegue passar. Então, a hora que ela passar aqui, ela vai passar com uma velocidade tão baixa, que ela vai meio que quase que perder o contato. Tipo, a normal vai valer 0,000000001 newton. Vai ter normal? Vai. Mas é um valor extremamente pequeno, porque ela está passando aqui no limite, tá? E aí, se você imaginar um corpo, por exemplo, de 2 kg. Se esse corpo for de 2 kg, qual que vai ser o peso dele? O peso dele vai ser 20 newtons, concordam? E aí, se você comparar esse valor aqui com esse valor da normal é um valor extremamente pequeno comparado com esse. Esse valor aqui, nós consideramos ele como sendo insignificante, tá? Ou seja, nós fazemos o seguinte, já que a normal é 0,000000001, comparado com 20 newtons, ou 30, ou 10, é um valor nulo. A gente despreza esse valor. Apesar de ter, nós desprezamos esse valor. Nós consideramos que naquele caso ali, a normal vai ser praticamente zero. Tá? Então, quando ela passar ali em cima e pede para achar a velocidade mínima, o valor vai ser tão pequeno que nós desprezamos esse valor. Ou seja, consideramos como se ele fosse zero. Tá? Então, eu posso simplificar a normal. Então, fica peso é igual a força centrípeta. Peso é massa vezes gravidade. Força centrípeta é mv² sobre o raio. E aí, como eu tenho uma massa aqui e uma massa aqui, eu posso simplificar. Sobrou o valor da gravidade, que é 10. A velocidade que eu quero achar e o raio. O raio é de 2,5 metros. Então, 2,5. 2,5 vai passar para cá multiplicando, vai ficar 25, que é igual a v². V é raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, velocidade 5 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade mínima que esse corpo precisa ter para poder passar lá em cima sem cair. Outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, gente, é o seguinte. Quando eu venho aqui e matematicamente eu simplifico a massa, eu estou dizendo que independe da massa do corpo. Para uma esfera de raio 2,5 metros, é necessário que qualquer corpo, seja ele de 2 kg, seja ele de 10 kg, seja ele de 800 kg, ele precisa ter uma velocidade mínima de 5 metros por segundo para poder passar lá em cima. Tá? Ou seja, quando você vai lá para o circo e eles compram o equipamento Globo da Morte, ele já vem com o manual. Olha, a velocidade que você precisa ter para passar lá por cima sem cair tem que ser no mínimo de 5 metros por segundo, vai dar 18 km por hora, né? Porque se fosse 10 seria 36 km por hora, 5 é a metade. Então ele precisa ter uma velocidade de pelo menos 18 km por hora. Se o raio for de 2,5, né? Se o raio for maior, a velocidade vai ter que ser maior também, ok? Vamos lá para o exercício número 4. Considere um cilindro vertical de raio igual a 4 metros, girando em torno do seu eixo. Uma pessoa no seu interior está encostada na parede interna. O coeficiente de atrito entre sua roupa e a parede do cilindro é de 0,5. O cilindro começa a girar com velocidade angular ômega. Quando essa velocidade atinge determinado valor, o piso horizontal do cilindro é retirado e a pessoa não escorrega verticalmente. Esse aparelho existe em parque de diversões e é conhecido como rotor. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o menor valor da velocidade angular para ocorrer o fenômeno. Basicamente é isso.
tá? Aqui está pequenininho, né? Mas ele é grandão, são várias pessoas. São várias pessoas que ficam encostadas ali na parede. Esse trem começa a rodar lá no chão, né? Ele começa a rodar, 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 rodar. Aqui está só uma forma simplificada, né? Mas você imagina que ele é grandão assim, tá? Aqui está o eixo. Você imagina que é uma plataforma gigante, tá? Onde as pessoas, várias pessoas, não é só uma como está ali, mas várias pessoas vão ficar aqui encostadas na parede desse cilindro gigante, tá bom? Várias pessoas. Aí esse trem começa a girar aqui. Esse cilindro ele vai estar ligado a um braço aqui, e esse braço vai levantar essa plataforma toda. Então ele faz com que essa plataforma ela suba até uma certa altura. Depois que ele sobe até uma certa altura, o chão aqui, o piso, ele sai, ele desce. Ele desce de modo que só fica assim, ó. Tá? Só fica desse jeito aqui. As pessoas elas ficam aqui, sem chão para segurar elas. Tá? Fica sem um chão para segurar elas. Elas olham para baixo e o que elas veem é o piso lá para baixo. E elas não caem. Por que elas não caem? Elas não caem por conta da força de atrito entre a parede do cilindro e as roupas da pessoa, tá? Então, basicamente, esse rotor funciona dessa forma. Vou apagar essa bagunça que eu fiz aqui e vou fazer uma coisa mais simples, tá? Vamos imaginar, então que nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui a parede do cilindro, eu vou fazer isso bidimensional, tá? Aqui vai estar a parede do cilindro. Aqui vai estar a pessoa. A pessoa vai estar aqui encostada, tá? A pessoa vai estar encostada aqui assim. E vamos considerar que o piso ele já desceu, tá? Então ela tá com os pezinhos aqui no ar, ok? Tá aqui o corpo dela, tá? Em contato lá com a parede do cilindro. E o chão, esse chão aqui já foi pro beleléu, tá bom? Quais as forças que atuam ali, gente? As forças que atuam ali são o peso da pessoa para baixo. Qual outra força que atua? O atrito para cima. A força de atrito para cima, porque a tendência dessa pessoa é descer. Se ela desce, se a tendência dela é escorregar para baixo, vou até criar um pleonasmo aqui, né? Se a tendência dela é escorregar para baixo, o atrito é uma força contrária ao movimento, esse atrito vai estar para cima, né? E outra coisa, como ela está girando em alta velocidade, o que acontece? Ela quer sair pela tangente, igual acontece com o carro, né? Ela passando por aqui assim, a tendência dela é querer andar em linha reta, só que a parede do rotor não deixa. Como? Exercendo uma força normal para cá. Ó. Lembra? Ó, normal forma um ângulo de 90 graus, então existe uma força normal para cá. Tá? E como ela está descrevendo uma trajetória curvilínea, o que acontece? É necessário que tenha uma força resultante apontando para o centro. A força resultante está apontando para o centro aqui. Por que eu coloquei para cá? Porque ela está girando assim, tá, gente? Ó, ela está girando aqui, ó. Tá bom? Então a força resultante, o centro, né? Ó, o centro, ó. Tá vendo? Onde está o centro aqui? O centro é para a direita, é para a esquerda aqui, ó. Por isso que eu estou colocando para cá, tá bom? E aí, quem vai fazer o papel da força centrípeta? A normal. Então, nesse caso aqui, eu resolveria assim. Deixa eu só trocar a cor da caneta. Ó, força resultante é igual a força centrípeta. A única força que está na direção da força resultante é a normal. Então, normal
é igual à força centrípeta, né? E aí, como é que eu vou fazer para achar essa velocidade aqui, essa velocidade ômega? Como que eu vou chegar aqui? Bom, primeiro, força de atrito nós calculamos de que jeito? Normal vezes μ. Concordam? Muito bem. Outra coisa, se ela fica parada aqui, se ela não desce, se ela não cai, vou fazer aqui. Se ela não está caindo, por que ela não está caindo? Porque a força resultante dela na vertical está sendo zero. Ó, a gravidade está puxando ela para baixo, mas por algum motivo ela não está descendo. Ela não está descendo porque alguém está segurando ela. Quem que está segurando? O atrito. O atrito é que está impedindo que ela faça isso. Então, se ela está parada aqui, né, se ela está em repouso aqui, significa que a força resultante é zero. Ou seja, nesse caso aqui, para a força resultante dar zero, o que tem que acontecer? A força de atrito tem que ser igual a quem? Ao peso, né? Porque se aqui vale 80 e aqui vale 80, não escorrega. Então a força de atrito vai ser igual ao peso. Vamos voltar lá em cima. Força de atrito é igual a normal vezes μ. Mas nessa situação a força de atrito está sendo igual ao peso. Se eu passar o μ para cá, como ele está multiplicando, se eu passar ele para cá dividindo, ó, o μ está multiplicando, passa dividindo. A normal vai ser igual ao peso dividido por μ. Ou peso é mg, mg sobre μ. Tá vendo? Ó, essa normal aqui, nesse caso é mg sobre μ. Vou colocar aqui. mg sobre μ. E a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Olha, tá vendo que tem uma massa multiplicando aqui e outra aqui? Eu posso simplificar, correto? A gravidade vale 10. O coeficiente de atrito vale 0,5. O raio vale 4 metros. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 4 está dividindo, passa para cá multiplicando. 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 0,5 dá 80. Então, v ao quadrado é igual a 80. V é raiz quadrada de 80. Raiz quadrada de 80 dá aproximadamente 8,9. Se fosse 81, daria 9, né? Então, 8,9 metros por segundo. Achei a resposta? Não achei a resposta. Porque o exercício, ele pediu para achar o valor de ômega. Ixi, como é que eu vou fazer para achar o valor de ômega? Ora, eu sei que V é ômega R. Lá do movimento circular, lembram? V é ômega R. Eu tenho a velocidade, é 8,9. Eu tenho o raio é 4. Então eu passo o 4 para cá dividindo, vai ficar 8,9 dividido por 4, que é igual a ômega. Ômega vai ser igual a 8,9 dividido por 4 a 2,225. 2,225 radianos por segundo. Então, no caso do rotor, a velocidade angular aqui é de aproximadamente 2,2, né, ou 2,3 radianos por segundo. E a pessoa vai girar sem cair. Outra coisa, quando eu simplifiquei a massa aqui, significa que independente da pessoa, se ela tem 10, 20, 50 quilos, ela vai entrar aqui e o que vai determinar é a velocidade e não a massa da pessoa, tá bom? Último exercício, número 5, está dizendo assim, eu tenho uma massa M que está presa num fio inextensível e peso desprezível. Ele gira num plano horizontal constituído de um pêndulo cônico
Se o comprimento do fio é 2 metros, o ângulo que o fio forma com a vertical é de 60 graus. Determine a velocidade angular de rotação dessa massa M. O exercício, o autor da questão aqui tentou fazer aqui, mostrando, né? Você imagina que essa bola aqui, ela está girando assim, tá? Ó, no plano horizontal. E aí vai formar um cone, né? Porque ela está girando aqui, ela está formando um cone, ok? Então, eu vou fazer um desenho mais simples aqui para mim. Então, você imagina que, ó, plano horizontal, essa esfera, ela está aqui, né? E o exercício está dizendo que aqui, ó, entre o plano vertical e o fio, está se formando um ângulo θ igual a 60 graus. O exercício quer saber o valor do ômega. Vai cair de novo no exercício anterior. V é ômega R. Tá? O que eu preciso? Primeiro, eu preciso do raio. O raio é essa parte aqui, não é essa, tá, gente? O raio é esse. O raio é daqui até o centro. Ó, tá vendo? A circunferência está aqui. Então, o raio é esse. Primeira coisa que eu preciso fazer, achar o raio. O exercício falou que aqui tem... Deixa eu fazer do lado, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó, aqui tem 2 metros. Aqui tem 60 graus. E o raio está aqui. Como que eu vou fazer para achar o valor desse raio? Deixa eu ver. Se o ângulo está aqui, isso aqui é cateto oposto. Então, para achar o raio, eu posso usar seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, para achar o raio, ó, seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar 2 de cada lado. R vai ser igual a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7, tá bom? Então, o raio que eu vou usar é de 1,7. Bom, vamos lá. Agora vamos para a esfera. Quais são as forças que atuam na esfera? O peso para baixo, a tração no fio. Isso aqui vai ser igual o carro fazendo uma curva inclinada, né? Como a trajetória está aqui, ó, o centro está nessa posição, tem que ter uma força resultante apontando para o centro da trajetória, correto? Que vai fazer o papel da força centrípeta. Então, aqui, ó, tem que ter a força resultante aqui, né? Bom, e aí eu vou juntar esses 3 vetores. Lembra que eu falei que tem que dar um triângulo retângulo? Então, vamos lá. Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. A tração, né? Assim, o peso para cá. E eu posso fazer a força resultante aqui. A força resultante aqui. Deixa eu só fazer os tracinhos agora. Ó, a força resultante está apontando para cá, né? Certo? O peso, o vetor é para baixo. Eu falei que o peso era aqui, ó. E a tração está inclinada aqui, ó. Ok? Esse ângulo é o ângulo formado. Ó, o peso veio para cá, não veio, gente? Ó, eu coloquei o peso assim, não foi? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, ó. Porque, ó, tá vendo? A abertura aqui e a abertura aqui é a mesma. Então, o ângulo vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Tá bom? O que eu quero achar mesmo? Eu quero achar, deixa eu colocar aqui para lembrar, a força centrípeta. Eu quero achar o valor de ômega. E para achar o valor de ômega, eu preciso achar o valor de V. Aonde tem velocidade aqui? Na força centrípeta. Então, eu vou relacionar a força centrípeta com quem? Com a tração ou com o peso? O peso dá para calcular. A tração não dá. Então, eu vou relacionar força centrípeta e peso. Normalmente é sempre assim, tá? É sempre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, eu vou fazer tangente de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Desculpa, sobre o cateto adjacente.
Se vocês voltarem na aula lá teórica, vocês vão ver que ficou exatamente igual a resolução que eu fiz do carro fazendo uma curva inclinada. Mesma coisa. Tangente de 60 é seno de 60 sobre cosseno de 60, porque tangente também é seno sobre cosseno, tá, gente? A força centrípeta é mv² sobre r e o peso é mg, ok? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é meio. Massa v², não vou substituir por enquanto não. Divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre 1, é igual a mv² sobre r dividido por mg. Simplifica 2 aqui com 2 aqui, sobra a raiz de 3. Agora eu já vou fazer, ó, o peso está dividindo, passa para cá multiplicando, certo? mg é igual a mv² sobre r. Corto massa com massa, raiz de 3, o g vale 10, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quanto que eu achei o raio? Raiz de 3. Eu vou deixar raiz de 3, tá? Vocês vão entender agora mesmo porque eu não vou fazer 1,7 sim raiz de 3. Porque a raiz de 3 está dividindo, vai passar para cá multiplicando, tá vendo? Aí vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 10 igual a v². Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3, né? Então vai ficar 3 vezes 10 é igual a v². V é raiz quadrada de 30. Quanto que vale a raiz quadrada de 30? Dá 5,47. Então eu vou colocar 5,5, tá? Vou arredondar para cima. 5,5 metros por segundo. Para que eu fiz isso aqui mesmo? Para substituir aqui, ó. Eu quero achar o valor de ômega. Preciso da velocidade, eu calculei lá, 5,5. E o raio, 1,7. Né? Porque a raiz de 3 é 1,7. 1,7 passa para cá dividindo. Vai ficar 5,5 dividido por 1,7. Que é igual a ômega. Ômega é igual a 3,2 radianos por segundo. Então a velocidade angular é de 3,2 radianos por segundo, tá ok?